Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre assistência clínica ao parto vaginal, que diz respeito a um conjunto de medidas e procedimentos que devem ser adotados aí durante o trabalho de parto, tá? Antes da gente começar a falar sobre essa assistência clínica ao parto vaginal, é importante a gente lembrar que o parto ele é dividido em fases ou períodos, tá? E não devemos confundi-los então com os mecanismos do trabalho de parto, são coisas diferentes, né? E essas fases ou períodos do trabalho de parto, eles dizem respeito às modificações que vão acontecer no organismo materno durante o trabalho de parto, assim como os diagnósticos e as condutas que devem ser tomadas. Antes que se inicie esse trabalho de parto ativo, o útero vai passar por uma série de modificações, tá? E a esse período que vai acontecer essas modificações uterinas, a gente chama de período pré-parto ou premonitório. A primeira fase clínica do trabalho de parto, pessoal, ela se inicia a partir do momento em que aquela gestante adquire contrações uterinas com duração, frequência e intensidade suficientes para gerar a dilatação do colo uterino, tá? A dilatação e o apagamento. E esse primeiro período, ele termina a partir do momento que aquela gestante adquire uma dilatação máxima do colo uterino, ou seja, 10 centímetros, que é a medida necessária para que ocorra ali a passagem da cabeça do neném, tá? Esse primeiro período chama-se então período de dilatação. O segundo estágio do trabalho de parto, pessoal, a gente chama de período expulsivo, tá? E ele se inicia a partir do momento em que aquela gestante adquire uma dilatação máxima do colo uterino, né, de 10 centímetros, e ele termina com o desprendimento do feto. O terceiro período do trabalho de parto, ele se inicia imediatamente após o desprendimento do feto e ele termina então após a saída da placenta e das membranas fetais. Ele pode ser chamado, pessoal, de secundamento, delivramento, descedura, dequitação e dequitadura. E a gente tem também aí o quarto período, que se inicia imediatamente após a saída da placenta, tá? E ele vai se estender até 1 hora após a saída da placenta. É importante que nós estudemos esse quarto período porque é aqui que pode acontecer as grandes hemorragias, né? Em caso de acontecer aí uma falha no mecanismo de hemostasia pós-parto. Vamos falar agora, pessoal, sobre as características principais de cada período, começando aqui pelo período premonitório ou pré-parto. Ele se inicia aí por volta da 36ª semana de idade gestacional e ele é caracterizado, pessoal, a partir do momento que aquela gestante começa a perceber a presença de contrações uterinas, tá? Só que essas contrações, elas são irregulares e incoordenadas, podem ser facilmente confundidas aí com as contrações do trabalho de parto. Normalmente, com a aproximação da data provável do parto, pessoal, essa gestante começa a apresentar um aumento de secreções cervicais, tipicamente como um muco. Ele geralmente vem acompanhado da presença de raias de sangue, né? Pode vir acompanhado dessas raias de sangue. E o aumento dessas secreções, juntamente com a perda do tampão mucoso, a gente chama de sinal do parto e ele acontece devido ao apagamento do colo uterino. E assim, pessoal, ele pode preceder o parto em cerca de horas ou dias, tá? Então, justamente por isso, ele não é um critério, assim, diagnóstico preciso do início do trabalho de parto. Nesse período vai acontecer também, pessoal, um amolecimento, apagamento e centralização do colo uterino. A fase latente do trabalho de parto, pessoal, é a fase do período premonitório, onde as contrações uterinas vão ficar mais intensas, tá? Na ausência de dilatação progressiva e rápida do colo uterino. Ela pode atingir uma velocidade aí de até 1,2 cm/hora. A transição da fase latente do trabalho de parto para a fase ativa, pessoal, ela vai acontecer gradualmente. O tempo de duração dessa fase latente é relativo, mas em média, em nulíparas, ela dura, se eu não me engano, cerca de 20 horas, tá? 20 horas, e multíparas dura aí em cerca de 14 horas. E é muito difícil da gente precisar o momento exato que essa gestante iniciou a fase ativa do trabalho de parto. Mas, em geral, a gente considera que a partir do momento em que aquela gestante adquire contrações uterinas regulares, na presença de uma dilatação do colo uterino aí entre 3 a 5 centímetros. Aqui na faculdade a gente adota que a partir do momento em que essa gestante vai adquirir no mínimo 2 contrações efetivas em 10 minutos, essas contrações efetivas seriam contrações de no mínimo 40 segundos de duração, na presença de no mínimo 3 centímetros de dilatação do colo uterino. O período de dilatação, né, pessoal, que é o primeiro período do parto, ele se inicia então com o final da fase latente,
do parto, e ele vai terminar, como eu já falei para vocês, a partir do momento que aquela gestante adquire dilatação total do colo uterino. A duração dele varia bastante entre primíparas e multíparas. Em primíparas ele vai durar aí cerca de 10 a 12 horas, tá? Em multíparas, cerca de 6 a 8 horas. Sobre o período expulsivo, né, que é o segundo período do parto, como eu já comentei com vocês, ele se inicia a partir do momento que aquela gestante adquire dilatação máxima do colo uterino e termina com o desprendimento do feto. A duração média desse período, pessoal, varia também, né, em primíparas e multíparas. Nas multíparas ele dura em média 20 minutos, nas primíparas em média 50 minutos, e ele é considerado prolongado sempre que ultrapassar 2 horas em primíparas e sempre que ultrapassar 1 hora em multíparas. Aqui nesse momento as contrações uterinas elas atingem o seu máximo, né, que é em média 5 contrações em 10 minutos, com duração de 60 a 70 segundos. Tá? Nesse momento as gestantes começam a apresentar também esforços expulsivos, né, que a gente chama de puxos, e estão bastante agitadas, né, por conta da dor, tem uma vontade de defecar. O terceiro período, né, que é o secundamento, a gente tem que ele vai se iniciar a partir do momento em que houve o desprendimento do feto e termina com a expulsão da placenta e das membranas. Né? Ele dura aí, em média de 10 a 20 minutos e é considerado prolongado quando ele ultrapassa 30 minutos. A gente tem a forma em que essa placenta ela vai se implantar ali no fundo uterino, né? Isso aqui acontece na maioria das vezes, em 75% dos casos. Essa placenta ela se descola ali em forma de guarda-chuva, tá? Nesses casos aqui, primeiro sai a placenta e depois vem o sangramento. E a gente tem a situação em que a placenta ela vai ter implantado ali na parede lateral do útero e ela vai se descolar ali pela borda inferior, tá? Acontece na minoria dos casos, somente em 25% das vezes. E nessas situações a gente tem primeiro o sangramento e depois a saída da placenta. O quarto período ele tem então início com o fim do secundamento e ele se estende até 1 hora depois. Como eu já falei para vocês, é um momento em que exige da gente uma observação cautelosa, porque é onde pode acontecer as hemorragias, né? E então é aqui que a gente vai ter os mecanismos de hemostasia. Quais são esses mecanismos de hemostasia? A gente tem a miotamponagem, a trombotamponagem, a indiferença miouterina e a contração uterina fixa. A miotamponagem, pessoal, é a contração mesmo da musculatura uterina que vai gerar ali uma ligadura dos vasos uteroplacentários. A esse processo a gente dá o nome de ligadura viva de Pinard. A trombotamponagem é a formação de trombos mesmo ali, né, nos vasos uteroplacentários e formação de um hematoma intrauterino que vão gerar ali um tamponamento, né, de vasos de arteríolas e veias abertas ali no sítio placentário. Na indiferença miouterina, o útero ele vai se tornar apático, tá? E do ponto de vista dinâmico ele começa a apresentar aí episódios de contração e relaxamento. Aqui na contração uterina fixa, pessoal, ele vai acontecer depois de 1 hora, né, onde o útero ele vai adquirir maior tônus e o período de contração ele vai se sobrepor ao relaxamento, tá? É o chamado bloco de segurança de Pinard. Vamos falar agora então sobre a assistência clínica ao parto, né, sobre a assistência ao primeiro período, né, que é o período de dilatação. Antes de qualquer coisa, a gente tem que orientar essas gestantes sobre os sinais e sintomas característicos do trabalho de parto, né, para que a partir do momento em que essa gestante começar a apresentá-los, elas procurem o hospital. Bom, então elas começaram a apresentar os sinais característicos, elas vão procurar o hospital. A partir do momento em que a gente fez o diagnóstico do início do trabalho de parto, nós devemos interná-las. Em relação à internação dessas gestantes, pessoal, fazia parte da rotina obstétrica você indicar a tricotomia, a enteróclise, a hidratação venosa e a dieta zero. Atualmente isso aí deu uma modificada, tá? A tricotomia ela já não é mais indicada, a gente no máximo indica aí uma redução dos pelos pubianos com a tesoura mesmo, tá? Para que não atrapalhe ali, caso seja necessário, a episiotomia e a episiorrafia. A hidratação venosa deve ser mantida, claro, tem que manter. A enteróclise atualmente deve ser evitada, tá? E em relação à ingestão de alimentos sólidos, eles devem ser evitados e eventualmente a gente pode estar dando aí por via oral líquidos para essa gestante, cerca de 250 ml a cada 2 horas. E como a demanda energética ela é considerável, né, durante o trabalho de parto, a gente tem que se atentar aí
a infusão venosa de fluidos e de glicose para essas gestantes. Sobre a deambulação, ela não é contraindicada, tá? Essa gestante ela pode deambular ali para o local de internação. Caso ela queira ficar deitada, ela pode ficar também, tá? É recomendado que ela fique em decúbito lateral. E alguns autores recomendam que essa gestante, ao final do primeiro período, elas adotem a posição de decúbito lateral, porque isso facilitaria ali a flexão do polo cefálico, né? O decúbito lateral para o lado, onde caso seja necessário o esvaziamento vesical e essa gestante não consiga fazer, né, o xixi, a gente pode fazer o cateterismo vesical para essa gestante. Durante esse período de dilatação, a gente vai estar fazendo o toque, né, nessa gestante para avaliar qual que é a consistência do colo, a posição do colo, né, se ele é posterior, se ele está intermediário, se ele está centralizado, qual que é o grau de dilatação dessa gestante, né, consistência, apagamento. A gente consegue avaliar também a variedade de posição do feto, o grau de flexão da cabecinha do neném, se está defletido ou não, qual o grau de deflexão. A gente consegue observar também a bolsa das águas, né, se ela está íntegra, se ela está rota, o grau de descida do feto. É muito importante, mas assim, não existe uma frequência pré-estabelecida da realização dos toques, né? Eles não devem ser feitos sem a necessidade, né, porque ele predispõe a uma infecção puerperal, aumenta, né, a possibilidade de infecção puerperal. Mas assim, geralmente é adotado aí um número de um toque a cada 1 ou 2 horas, tá? Mas vai depender. Cada caso é um caso, isso aí deve ser individualizado. Uma avaliação muito importante durante esse período de dilatação, pessoal, é o bem-estar fetal, né, através do BCF. E a gente tem que fazer também a análise do bem-estar materno, né, que é através da avaliação dos sinais vitais dessa gestante. E nesse momento não é indicado, tá, pessoal, que essa gestante faça força, porque além de desnecessário pode levar essa gestante à exaustão. Em alguns casos é necessário que nós façamos uso de alguns medicamentos, algumas drogas, tá, durante esse trabalho de parto. As mais utilizadas são os analgésicos e a ocitocina. A ocitocina a gente utiliza mesmo em doses fisiológicas, né, de 1 a 8 mil unidades por minuto. E essa dose pode ser dobrada a cada 30 minutos. Alguns efeitos adversos do uso dessa ocitocina são uma ação antidiurética, né, uma hiperestimulação e sofrimento fetal. Tá? Todos esses efeitos são facilmente reversíveis com a suspensão da droga, né, ela tem uma meia-vida curta, cerca de 5 minutos. E junto com a suspensão e interrupção da droga, a gente vai orientar essa gestante a ficar em decúbito lateral esquerdo e dar oxigênio para ela. Pessoal, a analgesia peridural contínua ela deve ser oferecida para parturiente sempre que estiver disponível, né, nas situações em que for comprovado uma adequada evolução do trabalho de parto, né, que é apontado por uma atividade uterina coordenada, colo dilatado acima de 4 centímetros, apresentação fetal insinuada e adaptada à sepse. Quando a peridural não estiver disponível, a gente pode ocasionalmente estar fazendo a prescrição de opiáceos. E a escolha ela recai sobre a meperidina, que além de ter um efeito anestésico, ela tem uma atuação de melhorar também a atividade uterina. Para finalizar então esse primeiro período, pessoal, vamos falar sobre o manejo ativo do parto, que é recomendado por alguns autores, visando diminuir a taxa de cesariana, tá? Esse manejo ativo ele consiste no fato de você internar essa gestante somente no período ativo do trabalho de parto. Nos casos em que essa gestante não estiver evoluindo com pelo menos 1 centímetro de dilatação a cada hora, você pode fazer a amniotomia, deve fazer a amniotomia, e caso não apresente resposta, tá, a esse procedimento, ou nas situações em que essa gestante não tenha dilatação em 2 avaliações consecutivas, né, em 2 horas consecutivas, a gente entra com a ocitocina. Vamos falar agora sobre o segundo período, né, que é o período expulsivo. E aqui, pessoal, como as contrações uterinas estão cada vez mais frequentes e mais intensas, é importantíssimo que nós façamos uma avaliação constante do bem-estar fetal. E para isso a gente faz a avaliação dos batimentos cardíacos fetais, né, que através do sonar a gente vai contar o BCF do neném e ver se está dentro do valor de referência, né, se ele não está nem taquicárdico e nem bradicárdico. E a gente pode usar também, eventualmente, a cardiotocografia, já fiz um videozinho falando sobre ela,
tá aí na pastinha de obstetrícia. Sobre a posição mais adequada para o momento do parto, pessoal, existem aí várias opções, né? Pessoas que tentam o parto em cócoras, outras sentada, né? Com a gestante sentada, outras com a gestante dentro da água, mas a verdade é que nenhuma delas demonstrou superioridade em relação à posição que é tradicionalmente adotada, né? Que no caso a mais utilizada é a litotomia. Os cuidados de asepsia, claro que devem ser adotados, né, para a realização do parto vaginal. Então, o obstetra tem que fazer a adequada escovação das mãos, colocar, né, o capote, as luvas, a máscara, o gorro. O períneo da gestante deve ser preparado aí com a solução de PVPI e, claro, fazer uso aí dos campos estéreis, né? Se essa gestante não tiver com bloqueio peridural, pessoal, a gente tem que estar fazendo para ela aí uma anestesia do períneo. E o bloqueio do nervo pudendo interno a gente vai fazer ali a nível das espinhas ciáticas, bilateralmente. Se for realizar a episiotomia, a gente tem que fazer uma infiltração superficial ali na linhazinha da incisão. Uma observação interessante é que a episiotomia ela deve ser evitada em pacientes HIV positivo e pacientes que tenham aí algum distúrbio da coagulação. Sobre as indicações de episiotomia, pessoal, eu vou ler aqui para vocês porque é importante saber, tá? Então, as indicações são parto operatório, que aqui no caso seria o fórceps ou a vacoextração, períneos rígidos, exaustão materna, feto grande, período expulsivo prolongado, variedades occipito-posteriores. Quem ainda não tem domínio dessa parte de variedades de posição, eu fiz um vídeo que tá legal, tá? Explico direitinho essa parte, é um vídeo lá de estática fetal, mecanismos do parto e de cinesias, distócia de espáduas, insuficiência cardíaca materna, sofrimento fetal agudo e apresentação pélvica. Em algumas literaturas cita também como indicações de episiotomia, pessoal, a primiparidade, episiotomia prévia e prematuridade. Os circulares de cordão devem ser reduzidos, tá? E se não for possível, a gente tem que pinçar e seccionar antes da saída do feto. A gente tem que evitar manobras de força durante o período expulsivo, inclusive aquela manobra de compressão do fundo uterino, porque ela foi relacionada a um aumento de traumatismo tanto fetal quanto materno, tá? E inclusive foi relacionada também com ocorrência de morte materna. Durante o desprendimento dos ombrinhos do neném, a gente tem que utilizar de suavidade, tá? Para abaixar a cabecinha, né? Como eu já expliquei para vocês lá no vídeo de mecanismos do parto, primeiro a gente abaixa a cabecinha para soltar o ombrinho anterior, depois a gente levanta a cabecinha para desprender o ombrinho posterior. Então, na hora que a gente for fazer essa manobra, se utilizar de suavidade. E em caso de dificuldade, pessoal, de estar soltando o ombrinho do neném, a gente tem que evitar manobras de tração no pescoço do feto, porque elas foram associadas à paralisia do plexo braquial. Então, nos casos em que o ombrinho do feto ficar impactados ali, você tiver dificuldade para tirar, nós temos aí algumas manobras que vão auxiliar a gente aí nessas situações, né? Como opções, a gente tem aqui a manobra de Mack-Roberts, que é uma hiperflexão das coxas da mãe, pode ajudar a gente a soltar o ombrinho do neném também. A gente tem a pressão suprapúbica e a manobra de Robin, né? Na pressão suprapúbica é uma pressão suprapúbica mesmo que você vai fazer em sentido vertical para que você comprima o ombrinho do neném e facilite a saída desse ombro. E a manobra de Robin 1 é mais ou menos a mesma coisa, tá? Só que você vai fazer uma compressão ali no ombro do feto. Tem algumas manobras rotacionais aqui, tá, pessoal? Que é saca-rolha, manobra de Robin 2. Eu francamente não vou explicar para vocês e nem discutir isso aqui porque eu não entendi. Se alguém souber, quiser dividir aí com a gente, fique à vontade para comentar, ou quiser fazer um vídeo, eu compartilho aqui, tá bom? Nós temos uma outra opção aqui, essa aqui é meio doida. Acho que é até por isso que provavelmente eu não vou fazer ginecologia, né? Essa parte aqui de obstetrícia eu acho muito tenso, mas adoro também. Enfim, tem a remoção do braço posterior ou manobra de Jacqueminot, que o obstetra ele vai introduzir a mão na vagina da mãe e vai puxar ali o ombrinho posterior do neném, visando diminuir mesmo o diâmetro do ombro impactado. Uma outra opção, pessoal, seria colocar essa gestante de joelhos, tá? Com as mãos apoiadas e fazer o desprendimento do ombrinho ali na ordem inversa. Você vai primeiro puxar o posterior e depois o ombrinho anterior. Aqui diz que, né, nesse momento você pode estar associando as manobras de rotação, que eu não consegui entender muito bem como é que são. Nos casos de insucesso, pessoal, de todas essas alternativas que eu comentei aqui com vocês, a gente tem a manobra de Zavanelli, não sei se é essa a pronúncia, eu vou colocar o nome para vocês, em que a gente vai
vai simplesmente colocar esse feto dentro da vagina da mãe, de volta, tá? E para isso a gente vai utilizar os movimentos inversos que foram realizados até o momento. Então você vai rotacionar esse neném para a posição occipitopúbica, vai fazer a flexãozinha da cabeça dele e empurrar ele para dentro da vagina da mãe e encaminhar essa gestante para a realização da cesárea de emergência. Essa manobra ela é muito difícil de ser realizada e ela está bastante relacionada aí com danos maternos e fetais. Ocasionalmente, a gente pode se utilizar ali da fratura intencional da clavícula do neném, o que diminuiria, né, pessoal, o diâmetro do feto. Ou você pode estar também tentando a sinfisiotomia para ampliar mesmo o diâmetro de saída do canal materno. Pessoal, a primeira manobra que deve ser tentada nesses casos, né, de impactação do ombrinho do neném, é a pressão suprapúbica, tá? E você pode associá-la ou não àquela manobrinha de hiperflexão das coxas da mão. Após a saída do feto, então, pessoal, nós atualmente o colocamos em cima do abdômen materno. Aguardamos aí aproximadamente 3 minutos, que é o tempo que leva para cessar a circulação no cordão, né? Ele vai ficar achatadinho e sem pulso. Depois disso, a gente vai poder, então, clampear o cordão a mais ou menos 10 centímetros da inserção do neném e cortar. Esse clampeamento tardio do cordão, pessoal, é importante porque nesses 3 primeiros minutos após o nascimento ainda está havendo um fluxo placentário de aproximadamente 40 ml por quilo para o feto, tá? E isso aí corresponde a mais ou menos 50% do volume total do recém-nascido. Então, justamente por isso é importante esse clampeamento tardio do cordão. Em relação ao terceiro período, né, pessoal, que é o secundamento, a gente vai procurar avaliar se a placenta já se deslocou, né, se ela já se soltou. E o mais importante nesse terceiro período aqui, pessoal, é que não se realize nenhuma manobra intempestiva, tá bom? Porque isso ofereceria ali um risco de inversão uterina. Essa inversão uterina geraria ali um choque neurogênico nessa gestante que desencadearia ali um sangramento intenso. E o mesmo vale em relação à tração no cordão, tá, pessoal? Sempre tracionar esse cordão de maneira muito suave, muito delicada, porque existe também esse risco de ruptura do cordão e também da inversão do útero. Esse risco está relacionado também com manobras de compressão do fundo do útero. Evitar. Para a prevenção da hemorragia puerperal, pessoal, algumas medidas aí devem ser rotineiramente adotadas, tá bom? Então, imediatamente após a expulsão do feto, a gente vai estar dando ocitocina para essa gestante, tá bom? 10 unidades intramuscular. Lembrar do clampeamento tardio, não foi evidenciado que o clampeamento precoce do cordão reduz, tá, esse risco de hemorragia puerperal, não tem nenhuma relação. Vai fazer ali uma tração delicada do cordão, né, umbilical, e depois que você tiver a expulsão da placenta, você vai fazer massagens ali no fundo uterino daquela gestante a cada 15 minutos nas 2 primeiras horas após o parto. Existem algumas manobras que a gente pode estar lançando mão aí para verificar se a placenta daquela gestante está se deslocando, né? Uma opção seria o pinçamento do cordão umbilical próximo à vulva da gestante. Conforme essa placenta for se desprendendo, essa pinça vai se distanciando da vulva da mãe, né, da puérpera. Uma outra opção seria uma tração intermitente do cordão umbilical, né, discreta, como eu já falei para vocês, que essa tração ela não vai ser, então, transmitida para o fundo do útero da gestante, no caso dela estar se deslocando, né, se descolando do fundo uterino dessa gestante. E de maneira inversa, se você faz uma percussão ali no fundo uterino, se essa placenta estiver se soltando do útero, essa percussão não vai ser transmitida, então, para o cordão umbilical. Outra maneira aí seria através da elevação do corpo uterino, né? Você vai fazer através da palpação mesmo, abdominal, e você não vai observar essa movimentação feita através da elevação do corpo uterino, você não vai observar no cordão umbilical. E a gente tem também o sinal da placenta, tá? Que é uma sensação de peso sobre o reto que aquela puérpera vai referir para você. Assim que você tiver diagnosticado o descolamento da placenta do fundo uterino, você pode fazer uso de uma manobra aí para auxiliar na descida da placenta pelo canal vaginal, tá, pessoal? Que é uma compressão leve no segmento uterino inferior. Durante a esterilização da placenta, você pode estar fazendo uma leve tração dessa placenta, tá, e uma torção axial dessa placenta para ajudar no descolamento. Pessoal, em casos de hemorragia placentária ou de retenção da placenta, a gente pode tentar aí a extração manual da placenta, tá? Esse procedimento deve ser preferencialmente feito sob anestesia, tá? E você vai introduzir a mão mesmo lá na cavidade uterina daquela gestante e vai descolar a placenta pelo seu ponto de crivagem.
Após a saída da placenta, pessoal, a gente vai fazer uma asepsia da genitália externa, da puérpera, e em seguida você vai fazer uma revisão do canal de parto, tá? Procurando por lacerações mesmo no canal e no colo uterino. E é nesse momento também, pessoal, que vocês vão fazer a episiografia, caso tenha sido realizada uma episiotomia, né? Então, essa episiografia deve ser feita por planos anatômicos e com fios absorvidos. Sobre o quarto período, pessoal, aqui é onde mais frequentemente acontece a hemorragia, né? A hemorragia por atonia uterina ou por laceração do trajeto do parto. Esse sangramento ele pode acontecer também, pessoal, por retenção de restos placentários e de membranas. Então, ficar bastante atento nesse momento aqui, inclusive verificar se o útero dessa puérpera, né, encontra-se bem contraído, que é aquele globo de segurança de Pinar, né, que eu já expliquei para vocês. Como eu já comentei com vocês, né, pessoal, então o uso da ocitocina ela está indicado para prevenir hemorragias puerperais logo após a expulsão do feto. E em relação à perda de volume que vai acontecer, vai depender do tipo de parto. Vai ser em média 500 ml no parto via vaginal e mais ou menos 1000 ml na cesariana. Pessoal, então sobre assistência ao parto vaginal é basicamente isso. Minha referência também foi o Medicurso. Eu espero ter ajudado vocês. Muito obrigada.